palavra profética em comum. E está lá trancado 3 dias, sem comer nem beber, orando. E vem um discípulo de Jesus enviado pelo Senhor, chamado Ananias. Ananias diz: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho de Damasco, me enviou para impor as mãos sobre você. Você vai voltar a ver, você vai ser cheio do Espírito Santo. Paulo voltou a ver e foi cheio do Espírito Santo? Foi. Paulo sabia que o cara era enviado por Jesus. Mas ele mandou te dizer também o seguinte: você vai testemunhar diante de reis. Você vai ter um ministério internacional, vai pregar para os gentios. Mas ele também mandou te dizer o seguinte: eu lhe mostrarei o quanto importa padecer pelo meu nome. Deus já estava mostrando? Não. Ele falou: eu vou mostrar. Até então Paulo não faz ideia do que vem. Deus diz: eu vou mostrar o quanto importa, mas Paulo não sabe quanto importa. Porque neste momento é todo tipo de informação que ele precisa ter. Aos poucos depois, paulatina e progressivamente, o Senhor vai dando a revelação. E Paulo fala disso em Atos 20, 23. O Espírito Santo me testifica, de cidade em cidade, que o que me espera são cadeias e tribulações. E quando eu acho que terminou numa cidade, eu vou entrar na outra, o Espírito Santo fala da próxima. E quando eu vou dar um passo para outra, o Espírito Santo fala da próxima. Por que não falou tudo uma vez? Porque Paulo não ia sair daquele quarto nunca mais. Irmão, se Deus ficar valorizando o problema e o desânimo entrar antes da inspiração, nós não vamos a lugar nenhum. Primeiro Deus diz: você vai testemunhar diante de reis, eu vou te levar para ministrar os gentios, eu vou te dar um ministério, eu vou usar você, você vai tirá-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, você vai conduzi-los a receber herança entre os que são santificados pela fé em mim. E à medida que Paulo vai ficando animado com isso, o Senhor diz: mas ao longo do caminho vai ter uma treta aí que você vai descobrir aos poucos. Mas agora não! Quem está entendendo, diga amém. Eu vejo pais assassinando o sonho de muitos filhos, porque não sabe lidar com as situações que enfrentam. Já vi pais falando para os filhos, já ouvi história de filhos que contaram que os pais falaram, já vi as duas coisas: meu filho, pelo amor de Deus, seja sábio, não faça o que eu fiz, não se case, salve-se enquanto dá tempo. Porque ele está vivendo uma situação e um momento difícil no matrimônio. Ele já enche a cabeça da criança das possibilidades de desgraça ao longo do caminho, sem sequer dar a ele a chance ou a capacidade de poder sonhar. E muita gente está funcionando na contramão de Deus, na contramão dos princípios de Deus. Quando a gente entende por que é que Deus não falou antes, e que o desânimo não pode entrar antes da inspiração, nós precisamos perceber a maneira bíblica de lidar com determinadas coisas. Dá uma olhadinha comigo em 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos começar no versículo 16. Paulo fala algo que durante muito tempo eu pensava: não, isso é só força de expressão. Às vezes me passava pela cabeça, se empolgou, exagerou. E aí nós teríamos que abrir mão do reconhecimento de que tudo que está escrito é para nosso ensino que está escrito e que é inspirado por Deus. Em 2 Coríntios 4,16, Paulo começa dizendo: por isso não desanimamos. Gente, uma afirmação para lá de ousada. Por isso não desanimamos. Alguém pode chegar a esse ponto de se tornar indesanimável? Paulo está dizendo isso. Ele diz ainda assim: pelo contrário. O que é o contrário? Além de não desanimar, eu me mantenho animado, ou como a gente gosta de dizer aqui, aleluiado. Agora, como que você, além de não desanimar, se mantém animado? Paulo diz: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, mesmo que tenha problema, mesmo que as coisas deteriorem ou piorem do lado de fora. Então ele não está falando de falta de desânimo por falta de problema. Ele diz: contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Ele diz: a minha fonte e o meu segredo não é dar muita atenção porque acontece do lado de fora, é permitir que algo aconteça do lado de dentro. Com isso em mente, 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Se você pensar na ideia de comparação e associar as palavras que ele usa aqui, de um lado leve, que é falta de peso, de outro peso de glória, você vai entender que Paulo está usando como analogia a balança romana. Se colocava um peso padrão, aliás, quando era criança, a geração de meus pais ainda via isso. Quando a mamãe ia comprar alguma coisa na feira, me deu 1 quilo de alguma coisa, se colocava de um lado da balança o peso padrão de 1 quilo, ou que pelo menos a gente acreditava que fosse. Algumas vezes eram 900 gramas, porque não foi aferido pelo Imetro. E do outro lado ia se colocando a fruta, o que quer que seja, até que ela comparasse, equilibrasse.
Paulo está dizendo que a tribulação é leve. Por que ela é leve? Porque quando você coloca a tribulação na balança, não importa o que você passa, ela nunca vai ter o mesmo peso que a glória que nos está reservada. Ele diz, não dá para comparar. E se não dá para comparar, ele disse, não deveria dar a mesma atenção aos dois. Olha o verso 18. Não atentando, e atentar é prestar atenção, não atentando nós nas coisas que se vêm, mas nas que se não vêm. Porque as que se vêm são temporais, e as que se não vêm são eternas. Você precisa decidir onde você vai colocar os seus olhos. Colocar os olhos nas circunstâncias pode ser mais desanimador do que você imagina. Mas colocar os olhos naquilo que não se vê com o olho natural, mas se vê com os olhos da fé, é o que vai te manter fortalecido, não apenas motivado, mas fortalecido, turbinado por Deus e pela palavra de fé que Ele nos tem liberado para enfrentar as circunstâncias. Qual a diferença entre uma geração inteira que ficou fora do que Deus planejou e prometeu e Josué e Caleb? Enquanto todo mundo estava imaginando o tamanho do gigante que eles nem tinham visto, os outros estavam contando. Ninguém mais lembrava o tamanho do cacho de uva. Moisés diz, tragam do fruto da terra. A Bíblia diz, 2 homens carregaram um cacho de uva numa verga nos ombros. Esse episódio é tão forte na história de Israel que até hoje, o símbolo, a logotipo do Ministério do Turismo de Israel são 2 pessoas segurando um pedaço de pau, uma verga nos ombros para carregar o fruto da terra. Nessa altura do campeonato, ninguém mais lembra do fruto, nem da constatação de que a terra é boa, porque de alguma forma eles disseram, a terra é boa, mas nós não vamos chegar lá. Enquanto todo mundo está olhando aquilo que se vê, tem 2 enxergando aquilo que ninguém consegue ver. Eles conseguem enxergar além do problema, eles veem a materialização da promessa lá na frente. E eles começam a dizer, e daí que tem gigante? Nós vamos atropelar os miseráveis. O Senhor está conosco, ausentou-se deles a sua segurança. Se alguém tinha que estar com medo, agora era eles, não a gente. Nós estamos jogando do lado certo, do time que ganha. Nós já vimos o final do filme. O Senhor está conosco. O que acontece? Esses 2 estão aleluiados, porque eles estão enxergando o que ninguém mais está vendo. Agora, Paulo é claro, não só em dizer que você escolhe aonde coloca os olhos. A palavra aqui, atentar, traduzida como atentar, escopeu, no grego, ela significa não apenas olhar, mas ela tem a ideia de observar, de contemplar, que é um olhar mais atento. Uma das sugestões de tradução é fixar os olhos em algo ou alguém. E a NVI traduziu dessa forma, assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque essa escolha de onde fixar os olhos? Ele diz, porque o que se vê é transitório. A versão de Almeida diz, são coisas temporais, mas o que não se vê é eterno. Qual a diferença entre uma coisa e outra? Circunstâncias, elas mudam. Você pode estar hoje mais quebrado que arroz de terceira. Naquele estado de se chamar mulher de meu bem, o banco confisca de tão endividado. Mas amanhã você pode estar testemunhando que Deus mudou a sua sorte, que você virou a mesa e que você está vivendo um momento de grande provisão, porque as circunstâncias mudam. Você hoje pode estar enfermo e amanhã pode estar testemunhando que recuperou a saúde de uma forma plena, completa. Você pode estar enfrentando um problema familiar, mas amanhã você pode estar testemunhando que Deus mudou a sua sorte, trouxe restauração para a sua casa, porque circunstâncias mudam. Por favor, diga amém. Amém. Melhor se falar amém, porque você não vai falar amém para o resto agora. Mas o inverso também é verdadeiro. A família pode estar bem hoje, você não sabe que vai ter um problema amanhã. A saúde pode estar bem hoje, você não sabe o que vai enfrentar amanhã. As finanças podem estar bem hoje, você não sabe o que vai enfrentar amanhã. Porque as circunstâncias são instáveis. Paulo diz para Timóteo, manda os ricos desse mundo que não põem a sua esperança na incerteza das riquezas. Ele está dizendo, nem quem está bem pode confiar nas circunstâncias, porque circunstâncias mudam. De bom para ruim, de ruim para bom, elas mudam, elas são temporais, elas são passageiras, elas são transitórias. Então não adianta fixar os olhos nelas. Ele está dizendo, você quer um guia seguro? Fixa os olhos naquilo que não se vê. Por quê? São verdades absolutas, eternas, imutáveis. Quando a palavra de Deus é liberada, ela é digna de confiança. Se Deus está dizendo, eu vou abater o gigante diante de vocês, você pode contar que isso vai acontecer. Se Ele está dizendo, eu vou introduzi-los na terra, você pode esperar que isso vai acontecer, ainda que não seja da maneira como você esperava. E que com surpresas de gigantes no meio do caminho.